Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. A possibilidade de Felipe Luís assumir o comando do Atlético de Madrid desperta a curiosidade, mas a realidade atual do clube aponta em outra direção. Diego Simeone, que está à frente da equipe desde dezembro de 2011, possui contrato válido até junho de 2027 e continua sendo tratado como uma lenda dentro da instituição. O argentino não apenas coleciona títulos, como 2 conquistas de La Liga e 2 da Liga Europa, mas também consolidou o Atlético como uma força estável no cenário europeu, capaz de competir de igual para igual com gigantes como Real Madrid e Barcelona. O momento vivido pelo time reforça essa confiança. São 11 vitórias em 13 partidas, desempenho que mantém o clube entre os 3 primeiros colocados do Campeonato Espanhol, ainda que com 9 pontos de desvantagem para o líder. Nesse contexto, a ideia de uma saída imediata de Simeone é considerada improvável. A diretoria valoriza a continuidade, especialmente porque o elenco passa por uma reformulação profunda. Jogadores experientes como Saúl Ñíguez, Rodrigo de Paul, Axel Witsel e Azpilicueta deixaram o grupo, enquanto Samuel Lino foi negociado com o Flamengo. Para suprir essas saídas, o Atlético investiu aproximadamente 176 milhões de euros, algo em torno de 1,14 bilhão de reais, em jovens talentos, entre eles Thiago Almada. Esse processo de rejuvenescimento exige estabilidade técnica e liderança firme, atributos que Simeone oferece com autoridade. Felipe Luís, por sua vez, mantém uma relação de respeito e carinho com o clube espanhol. Suas passagens entre 2010 e 2014, e depois de 2015 a 2019, marcaram uma era de conquistas e fidelidade. A visita recente ao centro de treinamento reforçou esse vínculo, mostrando que o ex-lateral continua próximo do ambiente querido por todos. Atualmente, ele está de férias na Espanha e deixou nas mãos de Jorge Mendes, seu agente, a condução das negociações para uma possível renovação com o Flamengo. Caso não avance com o clube carioca, naturalmente surgem especulações sobre um futuro em Madrid, mas elas não encontram respaldo imediato na estratégia do Atlético. O estilo de Simeone, muitas vezes criticado por ser excessivamente defensivo, é também o que garante consistência e competitividade. Trocar de treinador neste momento significaria alterar rotinas de treino, redefinir perfis de contratação e mexer na dinâmica de liderança de um grupo em formação. Felipe poderia trazer uma abordagem diferente, talvez mais voltada para a posse de bola e progressões ofensivas, mas sua experiência como técnico ainda está em construção e seria posta à prova em um ambiente de alta exigência. O carinho da torcida e da instituição por Felipe Luís é inegável, e sua eventual candidatura futura ao cargo de treinador é legítima. No entanto, o presente do Atlético de Madrid está solidamente ancorado em Simeone, cuja permanência é vista como essencial para atravessar a fase de transição do elenco sem sobressaltos. A discussão sobre sucessão pode ganhar força em cenários de queda de desempenho ou mudanças institucionais, mas, por ora, o caminho segue claro. Confiança no trabalho do argentino e continuidade de um projeto que já se tornou parte da identidade do clube. Assim, o que se observa é uma narrativa de expectativa e respeito, mas não de ruptura. Simeone representa o presente e o futuro imediato do Atlético, enquanto Felipe Luís permanece como uma figura admirada, com portas abertas e legitimidade para ser considerado em um momento oportuno. O equilíbrio entre legado e renovação é o que guia as decisões do clube. E nesse tabuleiro, emoção e pragmatismo caminham lado a lado. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades.
A noite caiu sobre o futebol brasileiro com uma revelação que, se confirmada, pode abalar os alicerces da credibilidade esportiva no país. Em meio a rumores e bastidores fervilhando, uma frase atribuída ao árbitro Ramon Abate-Abel ecoou como um trovão: a ordem era pro Flamengo perder. O impacto imediato foi de choque, incredulidade e uma onda de questionamentos que atravessou torcidas, dirigentes e especialistas. O suposto pronunciamento não é apenas uma crítica ao sistema, mas uma acusação direta contra a integridade das competições. A ideia de que resultados poderiam ser manipulados por ordens externas coloca em xeque não apenas partidas específicas, mas toda a estrutura que sustenta o espetáculo do futebol. Nos corredores dos clubes, a frase circulou como um fantasma. Alguns dirigentes preferiram o silêncio, outros exigiram explicações imediatas. A torcida, por sua vez, reagiu com indignação, transformando redes sociais em arenas de debate acalorado. O Flamengo, citado diretamente, tornou-se o epicentro de uma tempestade midiática. A trajetória de Ramon Abate-Abel, até então marcada por atuações discretas e pela ascensão gradual no quadro de arbitragem, ganhou contornos dramáticos. O árbitro, que já havia apitado clássicos de grande repercussão, agora se vê envolvido em uma narrativa que transcende o campo e invade os bastidores políticos do esporte. Especialistas em ética esportiva destacam que, se comprovada, a declaração representa um divisor de águas. Não estamos falando de erros de arbitragem, mas de uma suposta ordem deliberada. Isso muda completamente a discussão, afirmou um analista ouvido pela reportagem. A Confederação Brasileira de Futebol, pressionada, teria de se posicionar diante da gravidade do caso. A credibilidade da entidade depende de respostas rápidas e transparentes, já que a confiança do público é o maior patrimônio de qualquer competição. Enquanto isso, torcedores rivais do Flamengo aproveitaram para levantar teorias e ironias. Para alguns, a frase seria apenas uma provocação ou uma interpretação distorcida. Para outros, um sinal de que o futebol brasileiro precisa de uma auditoria profunda. O impacto internacional também não pode ser ignorado. Veículos estrangeiros já demonstraram interesse em acompanhar o desenrolar da história, lembrando que o Brasil é um dos maiores exportadores de talentos e que sua liga tem visibilidade global. Dentro do vestiário rubro-negro, a atmosfera é de perplexidade. Jogadores e comissão técnica se veem envolvidos em uma narrativa que foge completamente ao controle esportivo. A preparação para os próximos jogos passa a ser acompanhada por uma nuvem de suspeita. A frase atribuída a Ramon Abate-Abel, repetida em diferentes círculos, ganhou força justamente pela contundência. Não se trata de uma insinuação vaga, mas de uma ordem direta, que sugere hierarquia e comando externo. O debate público se intensificou. Programas esportivos dedicaram horas a discutir a veracidade da declaração, convidando os árbitros, advogados e jornalistas investigativos. Cada palavra foi analisada, cada gesto revisitado. A narrativa também reacendeu memórias de outros episódios polêmicos da arbitragem nacional. Comparações com escândalos passados foram inevitáveis, reforçando a sensação de que o futebol brasileiro ainda carrega cicatrizes não cicatrizadas. No campo jurídico, especialistas apontam que, caso a frase seja confirmada, pode haver desdobramentos criminais. Manipulação de resultados é considerada fraude e pode levar a punições severas, tanto esportivas quanto legais. A pressão sobre Ramon Abate-Abel aumenta a cada dia. O árbitro, até então discreto, se vê diante da necessidade de esclarecer sua posição. O silêncio, nesse caso, apenas alimenta especulações e fortalece teorias conspiratórias. O Flamengo, por sua vez, exige respeito à sua história e à sua torcida. Dirigentes reforçam que o clube não pode ser usado como peça em narrativas que fragilizam o esporte. A defesa da instituição se torna prioridade. A frase "a ordem era pro Flamengo perder" já entrou para o imaginário coletivo, independentemente de sua veracidade. O poder das palavras, nesse caso, é tão forte quanto qualquer resultado em campo. O torcedor comum, aquele que dedica tempo e paixão ao futebol, sente-se traído pela possibilidade de manipulação. A confiança, construída ao longo de décadas, pode ser destruída em questão de segundos. O futuro da arbitragem brasileira depende da forma como esse episódio será conduzido. Transparência,
investigação e comunicação clara são elementos indispensáveis para reconstruir a credibilidade. No fim das contas, a frase atribuída a Ramon Abate-Abel é mais do que uma denúncia, é um alerta. O futebol brasileiro precisa decidir se continuará convivendo com sombras ou se buscará a luz da verdade. E enquanto a verdade não vem à tona, o país inteiro permanece em suspense, aguardando o próximo capítulo dessa história que mistura esporte, poder e mistério. A repercussão da suposta declaração atribuída ao árbitro Ramon Abate-Abel foi imediata e devastadora para o ambiente esportivo nacional. Em poucas horas, o tema dominava os programas esportivos de rádio e televisão, com comentaristas debatendo não apenas a veracidade da frase, mas também os impactos que uma acusação dessa magnitude poderia gerar na credibilidade das competições. O público, acostumado a discutir erros de arbitragem como parte do jogo, se viu diante de uma narrativa muito mais grave, a possibilidade de manipulação deliberada de resultados. Nas redes sociais, a frase "a ordem era pro Flamengo perder" se transformou em um verdadeiro trending topic, com milhões de interações em plataformas como Twitter, Instagram e TikTok. Torcedores rubro-negros reagiram com indignação, exigindo explicações e defendendo a honra do clube, enquanto rivais aproveitaram para levantar teorias e ironias. O ambiente digital se tornou uma arena de disputa narrativa, onde cada lado buscava reforçar sua versão dos fatos e pressionar por respostas oficiais. Jornais impressos e portais de notícias dedicaram manchetes de capa ao episódio, tratando-o como um dos maiores escândalos recentes do futebol brasileiro. Editorialistas ressaltaram que, independentemente da confirmação ou não da declaração, o simples fato de ela ter circulado já era suficiente para abalar a confiança do torcedor. A credibilidade, construída ao longo de décadas, poderia ser corroída em questão de dias caso não houvesse uma resposta institucional clara e firme. No meio político, parlamentares ligados ao esporte também se manifestaram. Alguns defenderam a abertura de uma investigação independente, alegando que o futebol é patrimônio cultural e econômico do país e não pode ser colocado sob suspeita. Outros preferiram cautela, lembrando que acusações sem provas podem gerar danos irreparáveis à imagem de profissionais e instituições. Ainda assim, o tema chegou ao Congresso, mostrando que a repercussão ultrapassou os limites do campo esportivo. Clubes rivais do Flamengo, mesmo sem se posicionar oficialmente, acompanharam com atenção o desenrolar da história. Para muitos dirigentes, a polêmica poderia abrir espaço para questionamentos sobre outras partidas e decisões de arbitragem. A sensação era de que uma caixa de Pandora havia sido aberta, e ninguém sabia ao certo quais segredos poderiam sair de dentro dela. A comunidade internacional também reagiu. Veículos estrangeiros especializados em futebol repercutiram a frase atribuída a Ramon Abate-Abel, destacando que o Brasil, como uma das maiores potências esportivas do mundo, não poderia conviver com suspeitas dessa natureza. A imagem do Campeonato Brasileiro, que já luta para se consolidar como produto global, corre risco de sofrer danos severos caso o episódio não seja esclarecido. Entre ex-jogadores e técnicos, a reação foi de perplexidade. Muitos afirmaram que, ao longo de suas carreiras, sempre acreditaram na lisura das competições, mesmo diante de erros humanos da arbitragem. A possibilidade de ordens externas, se confirmada, seria uma traição não apenas ao torcedor, mas também a todos os profissionais que dedicam suas vidas ao futebol. O sentimento de indignação se misturava ao de tristeza, como se o esporte estivesse perdendo parte de sua essência. A repercussão também atingiu patrocinadores e parceiros comerciais. Empresas que investem milhões em publicidade e marketing esportivo começaram a avaliar os riscos de associar suas marcas a um campeonato sob suspeita. A lógica é simples: credibilidade é o principal ativo de qualquer produto, e sem ela, o valor de mercado despenca. Esse movimento adicionou pressão extra sobre as entidades responsáveis, que passaram a ter não apenas a torcida, mas também o setor econômico cobrando respostas. No ambiente acadêmico, especialistas em sociologia e comunicação esportiva analisaram o episódio como um fenômeno de crise de confiança. Para eles, o futebol brasileiro já vinha enfrentando desafios relacionados à arbitragem e à organização das competições, e a frase atribuída a Ramon Abate-Abel funcionou como catalisador de uma insatisfação latente. O caso, segundo esses estudiosos,
pode se tornar objeto de pesquisas sobre como narrativas de manipulação impactam a relação entre torcedores e instituições. Por fim, a repercussão da suposta declaração deixou claro que o futebol brasileiro vive um momento delicado. A frase "a ordem era pro Flamengo perder" não é apenas uma acusação, tornou-se símbolo de um debate mais amplo sobre transparência, ética e confiança. O futuro da arbitragem e da própria liga dependerá da forma como essa crise será administrada. Se houver investigação séria e comunicação clara, o episódio poderá servir como ponto de virada para fortalecer o sistema. Caso contrário, o risco é de que a sombra da suspeita continue pairando sobre cada partida, corroendo lentamente a paixão de milhões de torcedores. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.